Quando o Léo me passou, né, para a gente fazer esse estudo, me pediu, deu aí, gente? Deu. Senhora. Deu? Sim. Eu fiquei muito pensativa, né, porque são 3 perguntas que tem nesse tema lá no Livro dos Espíritos. E ele faz parte do grupo das leis morais e está dentro da lei de conservação. É a parte 3ª do capítulo 5, que fala sobre necessário e supérfluo. E aí, quando a gente começou a procurar, primeiro, vamos procurar o que eu tenho de estampa, né, de modelo do PowerPoint para que a gente possa fazer uma apresentação bacaninha, né? E aí a gente achou isso, essa aqui. E eu fiquei pensando como que é, né, a nossa estrada, a nossa caminhada evolutiva, né? Que a maioria das vezes nós estamos nesse tropeço. Algumas etapas a gente vence com mais tranquilidade, outras a gente não consegue. Então, você vai lá embaixo e sobe de novo, estimulada pelos amigos que partilham conosco oportunidade nessa encarnação. A maioria das vezes, os amigos espirituais que vêm nos auxiliando, nos impulsionando para esse progresso. Então, é essa linha aqui, que não é reta, mas é sempre numa ascendente, né? Porque essa é a realidade do espírito, sempre no ascendente. Alguns raríssimos espíritos conseguem fazer a sua trajetória evolutiva numa linha reta. E todos nós, à medida que vamos alcançando os degrauzinhos, quando a gente consegue subir um degrau, a gente se sente plenamente feliz, né? Por poder ter conquistado e poder trabalhar alguma coisa, algum valor, alguma potencialidade nossa com mais tranquilidade. Mas isso é só um adendozinho aí, eu queria falar, né? E quando eu estava pesquisando, eu achei na própria apresentação do slide essa frase do Neil Armstrong, que é aquele astronauta que foi à Lua, não sei se vocês lembram, né? Que ele fala que é uma pequena etapa, né, a chegada do homem à Lua, para o homem, e um salto gigante para a humanidade. E eu fiquei pensando, quando o homem chegou à Lua, como que realmente foi um espanto, né? Foi foi o máximo, né, de avanço, né, naquela época. E eu me indaguei, e daí? E o que nós fizemos com isso? O que nós fizemos com essa conquista? Como temos trabalhado isso? Não intimamente, primeiro, porque quando eu trabalho em mim, eu consigo ser produtivo para aquela sociedade na qual eu estou inserido, né? Então, nós vamos começar, gente, e aí vou pedir vocês a participação, porque nós vamos trocando umas ideias aqui. Nós achamos por bem fazer a representação gráfica, né, das perguntas, para a gente ir lembrando, e então nós vamos fazendo os comentários. E obviamente, tudo que tem aqui foi extraído de pesquisa, e nessa busca, eu tive a grata surpresa de não sei porquê, nem para onde, estou lá assistindo uma apresentação sobre esse assunto, necessário e supérfluo. Exatamente sobre isso. E eu olhava assim e falava assim, engraçado, parece que eu conheço esse cara que está falando. E olhava o público menor assim, olhava, eu acho que eu conheço aquela mulher. E aí um cara levantou, mas ele estava mais ao fundo, começou a falar. Eu olhei, ué, gente, mas aquele é o Robson. Aí, esse careca que está fazendo isso também é o Carlão. Aquele é a Jussara, a mulher dele. E foi assim que eu descobri que eu estava vendo uma palestra de pessoa que eu já conhecia, e no público, um monte de gente, até o Clemente estava lá, né? Que eu também conhecia na época da mocidade.
E, então, algumas coisas eu me baseei também na pesquisa que o Carlão e o Marcos, um outro companheiro que estava lá, eu lembro da fisionomia dele, mas não lembro de onde eu conheço, que tem aqui dentro nesse conteúdo, tá? Então, nós vamos começar. Kardec, obviamente, nós sabemos que, às vezes, as perguntas dos espíritos são muito concisas, e Kardec tem a delicadeza de saber da nossa dificuldade de compreensão. Ele faz alguns comentários, e nessas 3 perguntas tem uma que ele faz um comentário. Então, a pergunta 715, Kardec indaga aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Então, olha para vocês verem. Primeira coisa que ele fala, o que é ponderado, quer dizer, aquele que já conseguiu um nível de equilíbrio, de discernimento, de compreensão da lei divina. Ele conhece o limite do necessário, quer dizer, ele entende que existe um estabelecimento de limite por intuição. Então, não tem nada a ver nesse momento com o intelecto, com a capacidade intelectual, com o conhecimento construído pelo saber formal, mas a intuição, algo íntimo, está íncito no ser. Né? Então, ele conhece por intuição. E ainda completa, mas tem muitos, né, que não tem isso, não consegue se escutar ou auscultar a sua própria alma, né? Vão conhecer por experiência e com custo. Existe um custo para ele para experimentar e conhecer, então, o que é o limite do necessário. Até onde ele deve ir e até onde ele não pode ir mais, né? E aí nós pegamos essa figurinha aqui, que representa muito das nossas coisas, né? Quem não tem um armário aí, no caso, um cantinho, que já empurrou a porta com muita força para fechar tudo lá dentro? Qual de nós que podemos falar que, não, eu tenho somente o que eu preciso, eu consigo fazer isso com tranquilidade? Eu acho que os homens têm até uma capacidade maior do que a gente com algumas coisas. Tipo roupa, calçado, né? O meu marido é assim, ele ganha uma blusa, ele tira uma do armário para dar. Ele compra um sapato, ele tira. Eu ganho uma blusa, junto com a outra, aí compro mais uma. E um dia ele falou comigo assim, você é centopeia? Eu falei, por quê? Mano, mas que quantidade de par de sapato é esse? Eu tinha pedido ele para buscar uma sandália branca para mim. Eu falei, para que eu pedi? Agora ele vai ver os que eu tenho lá e vai assustar. Então, nós, mulheres, nós temos uma certa dificuldadezinha de trabalhar essa questão. E aí eu me descobri, eu falei, realmente eu não sou centopeia, eu preciso ir diminuindo. E eu sou réu, confessa, gente, eu tinha mais de 30 pares de sapato. E eu pensei comigo, o que eu vou fazer com isso tudo? Eu não consigo usar todos de uma vez. Né? Eu não preciso disso. E esse momento que a gente teve essa chamada da natureza para que nós voltássemos para nós mesmos, me reforçou isso. Para que eu preciso desses sapatos? Eu não posso nem ir a lugar nenhum. Para que meu armário está cheio de roupa? Eu não vou a lugar nenhum, não tem como ir, tem que ficar preso dentro de casa. Né? Eu não posso conviver com as pessoas agora que a gente está entrando num padrão um pouco mais de naturalidade nas relações, mas ainda com as limitações. Então, lá no Espírito da Verdade, né, o Emmanuel, o capítulo 2, que fala excesso em você. Isso aqui é um pinçado do texto, que o texto é maior, mas a gente foi buscar aquilo que pudéssemos auxiliar na compreensão. E Emmanuel fala assim, amigo, espiritismo é caridade em movimento.
Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Emmanuel, com a sua didática ímpar, nos chama a atenção. A primeira coisa que ele nos fala, espiritismo é caridade em movimento. Né? Porque se a água fica parada, ela é geradora de adoecimento. Não é isso? Nós sabemos que uma água parada pode juntar vários... Oi? Alguém quer falar? Não, Ana, eu acho que eu devo ter sido... Ah, tá. Então, nós sabemos que é uma fonte de adoecimento. Né? E Emmanuel falou, ó, espiritismo é caridade em movimento. E para você utilizar-se desse recurso da caridade, você precisa entrar em ação. Que tipo de ação? Me direcionar àquele que está em necessidade naquele momento. Né? Seja ela material ou espiritual ou afetiva, não importa. Mas eu tenho que ter a atitude de me levantar e caminhar em direção àquele que precisa de mim nesse momento. Nos chama a atenção para falar, ó, não fica juntando a antiguidade na sua casa, não. Faz da sua casa um museu, não. Museu tem aí vários no mundo para você ir lá e visitar. Né? Não transforma a sua casa num entulho. Dê dinamismo, dê caminho, encaminhamento adequado, aquilo que não é útil mais na sua casa, mas que está fazendo falta para o outro. Emmanuel chama a gente, que nós começamos a nos desapegar das pequenas coisas. E isso é um processo muito pessoal. Não adianta eu falar com você, você precisa doar um pouco das suas coisas para os outros, você está juntando coisa demais dentro de casa. Mas se a pessoa não consegue se desprender, não consegue entender que aquilo está sobrando, é excesso para ela, não adianta. Né? Às vezes a gente dá uma coisa, por exemplo, vamos fazer o bazar, é o que nós estamos pedindo. Gente, faz as limpezas nos armários, né, Solange? Limpa aí e traz para a gente. Mas eu tenho que doar aquilo que eu ainda usaria. E não que não me serve mais, que a maioria das vezes as pessoas fazem isso, né? Não me serve mais, vai embora, vou dar isso lá. E nós já pegamos roupa sem botão, sem fechiclé. E por quê? Porque não pensa nesse aspecto. O que eu vou doar daquilo que eu tenho. O que é que eu tenho que me é útil? É essa. Eu ganhei uma blusa. Então, eu vou dar essa outra que eu ainda estava usando, mas outro pode ser mais útil para outro companheiro. E com todos nós, gente, é assim. Vocês prestem atenção assim, às vezes é um livro, às vezes agora não tem disco mais não, né? Mas tem gente que gosta de colecionar disco, né? LP, que assim, bolachão. Meu marido é um mesmo que adora isso, né? Nunca vai escutar, mas tem lá. Para quê? Não sei, ele é que sabe responder. E Emmanuel ainda fala uma outra coisa, porque nós temos que pensar o seguinte, o objeto está aqui para me servir, e não eu servir ao objeto. Existe esse aspecto, dessa compreensão nossa, desse entendimento nosso. Este objeto me é útil, ele me serve. Eu não posso me escravizar, não posso me deixar dominar por aquele objeto. Senão, eu perco o sentido e perco o meu caminho. E Emmanuel fala assim, olha, a verdadeira morte começa na estagnação. Então, se eu adotar uma postura passiva diante dessas coisas, que às vezes são pequeninas, mas que fazem diferença na minha vida, eu estou começando a morrer. Morrer em que sentido? Físico? Não.
morrer emocionalmente, morrer afetivamente, morrer solidariamente, fraternalmente, que são valores que nós vamos conquistando na nossa caminhada. E é preciso que a gente os sustente com as nossas ações. E chama a atenção Emmanuel, de forma mais incisiva, quando ele fala: quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Porque nós sabemos que nada é nosso, que é de Deus. São empréstimos do Criador para que nós pudéssemos traçar a nossa caminhada com mais conforto e com mais segurança. Deus jamais permitiria que nós viéssemos reencarnar se não tivéssemos condição de superar os obstáculos, vencer as dificuldades e nos transformarmos intimamente. No livro Consolador, o Emmanuel traz para a gente o seguinte: o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Eu não sou matéria, eu estou na matéria. Eu, como dizia Bezerra, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Eu não posso me absorver disto que me rodeia, dessa materialidade que me rodeia, e colocá-la como centro de atenção da minha vida. Eu preciso desenvolver esses valores que são eternos, que são os valores da vida verdadeira. Jesus nos trouxe isso através do seu exemplo, da sua ação, da sua vivência, para que nós entendêssemos que verdadeiramente a caridade começa dentro de nós mesmos e na compreensão do outro, no sentido de sempre ampará-lo e acompanhá-lo. Tá dando para entender, gente? Ou eu estou fazendo uma viagem errada aí? Vocês vão interferindo aí se eu tiver alguma coisa aí. Ótimo, Ana. Então, tá ótimo, viu? Se tiver alguma coisa que vocês queiram falar, por favor. É óbvio que quando nós estamos... Oi? Ana, eu estava lembrando um negócio que até havia comentado com a Simone que a gente descobre um tanto de coisa inútil dentro da nossa casa na hora que a gente faz uma mudança. Aí a gente descobre coisas que a gente nem sabia que existia dentro de casa. É verdade, né? A gente começa a ter por ter, né? Com certeza. Começa a... Porque a gente vive num mundo muito consumista, que foi a sociedade criada por nós mesmos, são nós que alimentamos isso. Somos nós que alimentamos. É errado o progresso? Não, o progresso é necessário. Se o homem fosse completamente destituído de alguma ambição, nós ainda estaríamos lá na Idade das Pedras, né? Correndo atrás de bicho para matar, para sobreviver, subindo em árvore e escondendo dentro de caverna para fugir da chuva e do sol forte. Mas o homem, pela sua natureza, ele vai em busca de algo mais. É lógico que os espíritos não estão fazendo nenhuma apologia à pobreza, nem nós, viu, gente? Nós não estamos fazendo nenhuma apologia à pobreza. Porque é lícito que a gente usufrua dos bens com responsabilidade. É lícito. Né? Mas é lícito também que aquele que não tem seja atendido por aquele que já conseguiu mais.
E, às vezes, a nossa visão é que se torna um pouco distorcida nisso, de não compreender que é responsabilidade nossa auxiliar aquele que está na nossa retaguarda. Alguém me puxou na frente e alguém está atrás me mantendo firme no caminho. Nós não podemos esquecer disso. Nenhum de nós somos sós. Nenhum de nós fizemos a nossa trajetória até então sozinho. Todos nós sempre tivemos ajuda. Todos nós, indistintamente. Seja profissional, no campo profissional, no campo familiar, né? No campo social, todos nós temos alguém nos puxando e alguém nos sustentando. E a mesma forma, gente, puxa e sustenta, né? É uma corrente não fixa, né? Que circula para que a gente possa entender toda essa dinâmica da lei divina. E aí, na pergunta 716, Kardec indaga: mediante a organização que ele nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu à natureza, por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Olha o que os espíritos vêm falar conosco, né? Primeiro já começa dando uma cacetada. O homem é insaciável. Então, a natureza, na sua organização, já não nos coloca os limites das nossas necessidades? Ah, sim. Mas eu sou insaciável, né? E eu extrapolo, muitas vezes, esses limites. E olha o adendo que eles fazem. Porém, né, tá aqui, a natureza dá, na sua organização, esse limite, mas nós, com os nossos vícios, vamos alterando essa constituição, dessa organização natural e criamos necessidades que não são reais. Ô, Ana. Como? Ana. Oi. Sobre isso aí é interessante porque aí sempre vem a dor, né? A nossa amiga dor, para que possa provocar o reajuste, né? Onde eu estou falando de dor? Simples. Se você come muito, vem um diabetes. Não é isso? Se você trabalha demais, gasta demais seus recursos, vem uma doença qualquer. Antigamente vinha tuberculose, ou vinha uma doença mais séria desse tipo. Ou seja, a dor vem corrigir, não é uma punição de Deus. Não, vem para corrigir as nossas próprias limitações, né? Os nossos próprios enganos. Vem trazer luz à nossa ignorância. Né? Infelizmente, é o que você está falando aí. Se eu falar, será que o pessoal vai entender? Não, nem sempre a gente entende. É porque está aí, o homem é insaciável e vai querer mais. Mas, na dificuldade, você começa a falar, opa, aqui eu vou ter que andar mais devagar. É isso mesmo, né, Salomão? Você deu um exemplo que é muito claro para nós. Quando a gente come alguma coisa a mais, a gente vem o reflexo logo em seguida, né? Que vem falando, né? Mostrando para a gente, ó, a sua estrutura não é para isso, você está excedendo. Está excedendo, aí você provoca um adoecimento seu, seja através de uma obesidade, seja através de uma diabetes, né? de um problema renal, de uma série de outros adoecimentos que são provocados por nós mesmos. A natureza não tem culpa de nada. Né? A natureza é pródiga, a organização dela é perfeita. Nós aqui, com as nossas dificuldades, nós vamos interferindo na dinâmica, trazendo situações e criando situações que não são necessárias. Não precisamos dela, não são reais. Nós não precisamos dessas situações. Oi.
nessa parte aí que você coloca aí da pergunta 716, no final, fala assim, que alteram a Constituição e lhe criaram necessidades que não são reais, né? A gente pensa nessa parte onde a gente se apega, né, ao supérfluo de uma forma que a gente já está adoecido, na acumulação compulsiva, né, onde a doença já é tão forte que a criatura prefere o lixo, a família. A gente já até comentou, tem esse programa que me dá uma dó danada. Eu não gosto nem de assistir, porque é muito sofrimento. A pessoa chorar, escolher o lixo, vai perder a casa, vai perder os filhos, a prefeitura... Isso é nos Estados Unidos, né, que tem esse... E tudo, e aí... perde esse limite de necessidade e acumula num nível assim tão de perigo, de risco de vida, né? Que perde essa noção do que é necessário de fato e vai acumulando até isso colocar, né, a vida dela em risco de todas as formas, né? Era isso que eu queria colocar, né? E é interessante, né, Solange, porque a gente pensa o seguinte, Kardec fazendo até um comentário depois sobre essa questão, porque o necessário, ele não é absoluto, né? Assim, às vezes o que é necessário para mim não é para o outro, não é isso? A gente sabe disso, que tem toda uma inserção social, o meio que você vive, né? Uhum. O Robson, no estudo que eu estava vendo, ele até comentou isso, foi quando ele falou, que aí que eu vi que era o Robson, e ele falou assim, bom, o cara vive lá num grotão, num lugar com pouco recurso, tal, o que é necessário para ele, o que é importante, o que é vital para ele? A água é vital, né? É importantíssimo para ele. E ele tem que ir em busca dessa água. A gente, a água é necessária, é importante para nós. Mas a gente só abre uma torneirinha, né, na nossa casa. Nós já não precisamos correr em busca da água, porque já estamos inseridos num meio onde a água chega até a nossa casa, tratada, canalizada. Então, essa questão do necessário como verdade absoluta, ela é uma verdade, mas ela é relativamente, né? Ela tem uma relativização em relação ao meio que você vive, ao ambiente que você vive e à forma como você vive, tá? No livro, eu estava lendo o livro do Andrei, aquele Reconciliação, né, que fala com você mesmo, com a família e com Deus, e ele coloca lá assim, que quando o desejo, que é um comentário, uma observação sobre essa questão, 716, e ele fala isso, que quando o desejo leva o homem para o caminho do abuso das concessões divinas, ultrapassando o que seria justo e necessário, naturalmente são acionados recursos na lei de retorno ao equilíbrio. Então, uma hora a gente vai ter que acordar. E é isso que o Salomão colocou aí. O cara abusa da alimentação dele. Como que ele é acionado para o retorno ao equilíbrio? Através de um adoecimento. Ele citou o exemplo da diabetes aí. Queira ou não, a pessoa vai ter que maneirar. Vai ter que buscar uma nova forma de se alimentar, de adequar a sua vida, através de exercício, uma alimentação equilibrada, porque senão ele vai morrer. Tomar só o remédio não vai resolver, né? Ele tem que ter algo que o force a esse retorno ao equilíbrio, motivado pelo desequilíbrio dele, né? Deus nos dá tudo. Deus nos permite tudo. A responsabilidade do uso de cada coisa é nossa.
da nossa ação, da nossa forma de atuação no mundo. E é de forma natural. Então, todos nós, independente da nossa posição, somos chamados à responsabilidade da utilização das concessões divinas de maneira responsável. Nós somos chamados a isso. Mais dia, menos dia. Nós vivemos aí um processo de uma epidemia que veio nos mostrar que nós abusamos em alguns aspectos, né? Que isso não é resultado de uma ação e de uma pessoa só. Isso é resultado de todos os habitantes da Terra. Qual que é a origem? Eu não sei. Falam que começou na China. Mas qual que é a origem? Qual que é o início? O início é essa construção nossa, durante a nossa jornada, que veio deflagrar essa situação. E, como consequência, todos nós estamos sendo chamados a entendermos verdadeiramente o que precisamos. O que é importante para mim, o que eu preciso, qual que é a minha necessidade hoje para ser uma pessoa melhor. Nós não podemos perder nunca de vista que fomos criados para sermos felizes, tá? E na pergunta 633 lá do Livro dos Espíritos, eles falam conosco assim, comentando exatamente sobre essa questão dos desequilíbrios nossos, né? Olha, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Punido aí entre aspas, né, gente? Que Deus não nos pune. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. O Salomão comentou, vai sofrer, não tem como. Se atendesse sempre à voz que ele diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, o outro é culpado, alguém, eu nunca sou culpado da situação. Precisamos entender que a lei divina funciona para todos nós da mesma forma. Deus não dá mais a um do que a outro. Ele atende às nossas necessidades. Cada um somos atendidos pelo Criador na nossa necessidade. Mas é a necessidade que eu quero? Não. É a que Ele sabe que é a melhor para nós. É a que vai nos fazer, caso tenha esse problema, viu, gente? De vez em quando vão uns bichos aqui. Que vai nos fazer crescer. E que vai nos levar ao caminho da felicidade. Tá? E aí, no mundo maior, né, o André traz para nós, lá no capítulo 4, que fala estudando o cérebro, que a gente sabe que existem todas essas conexões nossas, né? O nosso organismo, ele funciona de uma maneira equilibrada, ele foi constituído para isso. A desarmonia gerada pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E ele fala conosco lá assim, ó, época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada, então, para nós, quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino.
a mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. E olha como que André faz uma colocação muito interessante, né? Então, para o espírito, existe o estado do espírito, o que é importante para ele? O amor, a fraternidade e a compreensão. Mas eu encarnado, o que significa o amor? O amor é o que alimenta. Então, eu encarnado é o pão, né? A fraternidade é que dá sustentação a todos nós. É a água da qual nós não podemos prescindir. A gente pode ficar sem comer, mas sem beber água de jeito nenhum. Né? Nós entramos em estado de falência sem água muito mais rapidamente do que sem comida. Né? Então, a água é a fraternidade que corre por todos os lados, que penetra nos mais recônditos lugares, assistindo a todos. É o veículo, é a água, né? Que tem essa plasticidade e é um veículo que conduz energia. Tá? E a compreensão, que é o remédio. Né? Por que a compreensão é um remédio? Porque quando eu compreendo o outro e a mim mesmo, eu consigo entender que o outro pode não pensar da mesma forma que eu, mas que ele continua merecendo, sendo merecedor da minha ajuda, do meu entendimento e do meu sentimento mais amoroso. Né? E aí eu fico pensando que quando nós conseguirmos entender que somos atendidos em todas as nossas necessidades, independente dos nossos desejos, nós vamos ter esse estado, né, do amor, da fraternidade e da compreensão naturais. A nossa expressão de vida refletirá isso com naturalidade. Ana, oi. Eu queria fazer um comentário, assim, até voltando um pouquinho, alguns slides anteriores, porque só dessa questão da vida trazer a gente para o equilíbrio, né? Porque eu fico pensando assim, que a lei de Deus, ela acaba que ela é feita de freios e contrapesos, né? Então, tipo assim, eu tenho lei de reprodução, eu tenho lei de destruição. Aqui eu estou falando de necessário e supérfluo e tem lei de progresso. Então, assim, eu tenho que olhar todas essas coisas para eu não... porque se eu fico preso em apenas uma questão, sem equilíbrio, pode ser que eu caia no erro. Né? Então, quando eu falo assim, que eu preciso focar no que é necessário, eu não posso confundir isso com mediocridade, com estacionar, com parar de evoluir, né? Que foi as coisas que você mesmo comentou no início. Isso é diferente. E se eu não tomar cuidado, eu começo a achar que eu posso abrir mão do progresso, que eu posso ficar numa vida estagnada e achar que eu estou sendo super bacana, super de acordo com a lei de Deus, porque eu estou fazendo o necessário. Quanto isso, na verdade, não. E aí, às vezes, quando a pessoa está assim, aí a lei de Deus vem para reequilibrar a pessoa, né? Para poder fazer a pessoa andar, para ela poder sair daquela estagnação. Então, assim, a gente tem que ver essa questão de necessário e supérfluo sendo uma questão muito mais ampla, né? Do que apenas focar, às vezes, numa questão restrita que pode não estar representando exatamente a ideia que os espíritos, né, que querem nos passar, né? Sim, sim. E até porque, né, Léo, como diz Emmanuel lá, né, a estagnação leva à morte, né? Leva à morte. E porque, né, assim, o progresso é necessário. Nós precisamos progredir e materialmente também. Se nós ficássemos parados, nós não teremos, olha que nós não teríamos condição hoje de estarmos aqui nesse momento, cada um na sua casa, mas a gente trocando ideia e pensando, isso é progresso, e é positivo, né? Está sendo útil, o necessário é útil, o supérfluo não é. Mas torno a frisar, né? Como o Léo lembrou aí, existe
uma relatividade nessa questão do necessário e do supérfluo. Vamos lembrar que, às vezes, o que é supérfluo para um não é para o outro. O que é necessário para um não é para outro. Né? Algumas coisas todos nós precisamos. É necessário. O que é necessário para nós? Nós precisamos de alimento, do corpo físico e da alma. Isso é necessário para todos nós. Né? Isso é necessário. O supérfluo é aquela coisa que é só o meu desejo de ter mais. Né? Aquilo que não, se eu retirar de mim, não vai mudar nada na minha vida. Esse é o supérfluo. Tá? Mas lembrando que é supérfluo para um, não é para o outro. Então, não é interessante a gente pensar isso e dar esse reforço, foi bom você falar, para a gente não cair numa minoração de valor das coisas e não relativizar tanto, né? E chegar no ponto de falar assim, não, agora eu não vou acumular mais, vou ter só um par de sapato, vou assim, assim. Não, mas você precisa ter também uma apresentação digna tanto das outras pessoas. Né? Existe a sociedade que você está inserida nela, que você construiu, e você, até por respeito ao outro, você tem que se cuidar. Né? Você tem que se portar dignamente, você tem que estar vestido de forma adequada. Né? O que exceder disso, se o seu vestido vai ser cheio de bordado ou não, aí é problema de cada um. Né? Mas a gente não pode achar que vou, não, agora porque eu sou espírita, então eu não vou ter mais nada. É um par de sapato, 2 roupas, porque uma no corpo está lavando, não sei o quê, bererê. Aí é falso, né? Não é real. Nós estamos confundindo as coisas e não entendendo verdadeiramente o que é que os espíritos trazem para a gente a respeito dessa questão. Tá? E o Bezerra, então, no livro, né? Bezerra, Chico e você, lá no capítulo 57, olha para você ver que legal que ele fala. Eu adorei isso, gente. Isso eu peguei do estudo do Carlão. Eu achei muito bacana essa frase lá, e eu fui ler, né? Eu li o capítulo lá. Aqui na vida espiritual, ele está mostrando como que a coisa é diferente, né? Aqui na nossa sociedade física, onde viemos estagiar para crescermos, a nossa situação é uma. No plano espiritual é outra, né? Que nós estamos carregando o retorno nossa pátria, né? A pátria espiritual, estamos levando a nossa bagagem com que a gente viveu aqui e experimentou aqui, né? Aqui na vida espiritual, não se vos perguntará quanto aos títulos que usastes. Então, lá, ninguém quer saber se você foi PhD disso ou daquilo, isso aí, né? Não está importando. Nessa ou naquela esfera de atividade humana, e sim sereis inquiridos quanto às dores que atenuastes, às lágrimas que suprimistes. Dinheiro é instrumento do Senhor para todos os que se decidem a servi-lo na pessoa dos semelhantes. E carência de recursos materiais é outra vantagem do Senhor para todos os que lhe sabem acatar os desígnios, transformando-a em trabalho renovador. Então, olha o que Bezerra está falando conosco. Vós sois espíritos, nós somos espíritos. Estamos aqui na Terra. Eu tenho o recurso da moeda? Eu tenho. Para que então Deus me permitiu isso? Como instrumento para eu auxiliar meu semelhante. Então eu tenho que ficar só com o básico na minha casa? Não, gente. Se você conseguiu, né, você tem uma situação financeira adequada, que é fruto do seu trabalho ou de uma herança, é lícito que você use para o seu conforto o da sua família. Mas você tem que dar uma dinamização a esses recursos
de forma a auxiliar aquele que precisa. Porque se você começar a só amontoar, de nada lhe servirá isso quando retornar à pátria espiritual, né? E ele ainda lembra mais uma coisa, olha, a carência também de recursos também é outro benefício do Criador em relação a nós. Por quê? Se eu tenho carência de recursos, eu tenho que me empenhar no trabalho, eu tenho que comer do suor do meu rosto, não é isso que Deus fala com Adão? No mito lá do Adão e Eva? Deus fala com Adão que ele só vai se alimentar, né, do suor do seu rosto, daquilo que for fruto do seu trabalho. A partir daquele momento, né, quando ele foi expulso do paraíso. Isso. Então, eu vou aprender a dar mais valor ao trabalho. Eu vou aprender a dar mais valor à minha relação com o dinheiro. Porque, às vezes, se ele vem muito de graça, eu não sei usar de forma responsável, então não dou valor. Eu desperdiço sem dar valor. Eu uso de forma inadequada. Em vez de construir, eu estou destruindo, eu estou prejudicando. E lembrando, né, mais uma vez, se eu auxilio, eu ajudo a minorar a dor. Se eu amparo, eu ajudo a suprimir lágrimas. Então, é isso que Bezerra vem falar. Você tem o necessário, Deus lhe dá, Deus sempre nos dá o que precisamos, mas é preciso que você não se perca na utilização dos recursos que lhes são trazidos. Ok? E Emmanuel fala conosco lá. Abraça o serviço ao próximo e não temas. Para aqueles que trabalham na seara do bem, o Senhor, por seus mensageiros, envia sempre o socorro antes que a necessidade apareça. E aí, Emmanuel fala para nós, porque para a gente ficar atento, né? Mais atento. Às vezes nós falamos assim, nossa, eu precisava tanto ter um pouco mais de serenidade para poder enxergar como que eu saio desse buraco em que eu me enfiei nele. Mas eu não consigo enxergar que Deus está me enviando todos os dias alguém para me auxiliar. Por quê? Porque eu estou desequilibrado. Eu não consigo ver a misericórdia divina funcionando em meu favor. Através do socorro para atender aquele momento onde eu necessito de alguma coisa. Tá? E aí a última pergunta, falei com vocês que era só 3 perguntinhas, né? Nós também já estamos chegando no fim. Kardec pergunta aos espíritos, é a pergunta 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causado aos outros. Então, aquele que esquece, né, olvidar é esquecer, esquece da lei de Deus, da lei divina, vai responder por aquilo que fez em relação aos outros. E Kardec, então, faz um comentário complementar, faz uma complementação dessa pergunta 717. Ó. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima, né, do olvidar a lei de Deus, que ele fala lá, não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio.
Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, quer dizer, da civilização tem apenas o verniz. Como muitos, há que da religião só tem a máscara. Kardec vem dar ainda um realce, né? Uma reforçada maior, lembrando aí o que vocês aí comentaram também, né? Do relativo, né? Entre o necessário e o supérfluo. E ele leva, então, a essa figura. O homem civilizado, as necessidades dele são uma, do homem selvagem são outras. Né? Então, o homem civilizado é que está certo e o do selvagem que está errado? Não. O selvagem está lá com as suas necessidades, que aquele é o ambiente que ele vive. A experiência dele está sendo aquela. Então, ele precisa daquelas coisas ali. O homem civilizado tem outras experiências, está vivendo num outro ambiente, e ele precisa daquelas coisas ali. Né? Mas ele lembra, né, Kardec fala, que a civilização, um dos papéis, é desenvolver esse senso moral na gente. Né? E o sentimento de caridade, porque eu tenho que ver a penúria do outro e me dirigir para auxiliar esse outro. Eu tenho que entender que eu não posso usufruir dos benefícios dessa sociedade, dessa civilização, sem que eu dê a minha cota. Eu tenho que contribuir para o bem-estar social também. Eu tenho que contribuir com essa civilização. E ele nos chama a atenção. Olha, então, se você não está fazendo nada para contribuir com os benefícios da civilização ou da sociedade que está inserido, você só entende, né, de sentimento, de caridade, de senso moral, é só na aparência, isso é só uma casquinha, é só um verniz. Né? Porque você não está usando de forma adequada os recursos que lhes são trazidos. E assim ele lembra da religião. A pessoa se diz cristã, e vê o outro ao seu lado, passando necessidade, e não se digna a auxiliar esse outro, ele só tem a máscara. Porque, na verdade, o coração dele está repleto de outras coisas que não sejam a caridade. Né? E aí, a gente está terminando, ele, no livro Plantão de Paz, o capítulo 12, o título é Supérfluo. E a gente deu uma pinçada. Por toda parte na Terra, vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da provação. No entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase diariamente a perturbação. Eu me recuso a comentar essas falas de Emmanuel. Porque falar o quê? Com tanta claridade, né? Emmanuel nem fica assim, com um vernizinho para falar conosco. A objetividade dele é tão grande que, se a gente não entender o que é supérfluo, nós estamos na trajetória errada, né? E no livro O Homem Integral, a Solange fez, terça-feira passada, fez esse estudo do Terceiro e ela foi muito feliz. A Joana de Ângeles fala para nós assim, ó, a posse é uma necessidade para atender objetivos próprios, que não são únicos nem exclusivos. Os recursos amoedados, o poder político ou social,
são mecanismos de progresso, de satisfação, enquanto conduzidos pelo homem, qual locomotiva a movimentar os canos que lhe submetem. Lembra que Emmanuel fala lá que espiritismo é caridade em movimento? De novo, os canos que movem a locomotiva. Quando se inverte a situação, o eminente desastre está à vista. Quer dizer, quando o homem utiliza dos recursos a mão dado, poder político ou social que ele tem, não para a condução do progresso que vai movimentar essa máquina, ele inverteu a situação, ele vai se dar mal, né? E Emmanuel veio completando. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas forças humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, utilizando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alija o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. E aí nós vamos terminar com essa página de Emmanuel, que ele vem colocando para nós, o comentário dele, é essa fala de Lucas, capítulo 22 a 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que não lhe faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis a serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos conhecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com a fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustente a luz interior para a divina ascensão. Está no Vinha de Luz, é o capítulo 45, necessidade essencial. Então, que Jesus nos permita estar com ele mais uma vez, né? Mais um dia, servindo-o através do próximo. Léo, estou devolvendo a palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estudar esse tema novamente. E obrigada a todos pela paciência em me ouvir.